Uma segunda pergunta, Iris, talvez de maneira mais direta, eu queria te pedir uma ajuda, assim, né, que você nos falasse um pouco, desse um pouco um contexto em relação ao Poesia Urbana, né? Esse filme de 2003, né? Filme seu, do Edson Bastos e do Valnei Nunes. Um pouco essa ideia do contexto, assim, para a gente entender tanto como esse encontro entre vocês três, onde era que estava, né, onde se deu esse encontro, certamente por que fazer o filme, mas também como é um festival que a gente vai exibir, assim, né, bom, na internet, né, de alguma forma com um público mais difuso, também se você pudesse falar em relação à própria questão temática, assim, né, por que a paralela, né, essa vontade de alguma forma de elaborar poeticamente essa avenida, o que estava pegando ali, então essas duas ordens de contexto, se você pudesse nos apresentar um pouco mais. Então, essa viagem delirante aí pela Avenida Paralela, menino, depois que eu estava lendo, que eu fui ler essa sinopse. Então, depois que eu fui ler essa sinopse tão elaborada que eu enviei para vocês, né? Falando das intenções poéticas, não sei o quê, tererê, tererê. Gente, assim, eu fiquei, meu Deus, né? Muita pretensão. Mas era isso mesmo, assim, era essa intenção de vender a proposta, de vender o projeto, né? De apresentar da melhor forma para a banca de professores, né? E foi muito massa, assim, aquele momento da possibilidade, né? Da oportunidade de experimentar, de errar, de acertar, de ter também essa liberdade de criar, né? E foi muito importante, assim, esse período da universidade, porque é isso ali, eu criei também um grupo de amigos e amigas que até hoje, né, a gente trabalha junto, a gente desenvolve processos e projetos juntos. O Valnei Nunes, ele é realizador, diretor. Eu montei, tem um ano, 2 anos, mais ou menos 2 anos que eu montei um longa-metragem que ele fotografou e co-dirigiu. O Edson, essa figura incrível, diretor, né, que está aí com a Voo, com a produtora e fazendo muita coisa também, fazendo longa, produzindo festival, o FECIBA, o Festival de Cinema Baiano. Então, assim, é muito bonito, assim, é o nosso, poesia, é a nossa conexão, né? O nosso elo ali construído naquele período da universidade, um período muito também turbulento, né? Muito é, cheio de questões e contradições, em um contexto também de uma faculdade particular. Esse curso, essa universidade, o campus da FTC, ele fica ali, né, na Avenida Paralela, assim, né? Então, e nesse contexto ali naquele local também cercado por Mata Atlântica, né? Esse processo também ali de devastação e tal. E o tema do trabalho do semestre era a Avenida Paralela. Os professores trouxeram esse tema para a gente trabalhar e pensar um curta-metragem a partir desse tema, dessa temática. Nessa época, para mim, na universidade, eu estava entrando nesse universo descobrindo, na verdade, esse universo do cinema experimental. E a cabeça estava enlouquecida. Quando a gente está ali estudando história do cinema, gêneros,
E aí quando a gente cai ali aquele momento ali de vanguarda, do cinema, da videoarte também, né, muito forte assim a influência dos processos da videoarte dos anos 80, 90, né, reverberando ali no pensar cinema anos 2000. Eu lembro que uma coisa que me marcou muito foi assistir a série, não sei se vou falar o nome correto, a trilogia Qatsi, né, do Godfrey Reggio, que era Coatzacoalcos, eu não sei se eu estou falando correto, mas aí vocês procuram a- mais sobre esse filme, esse que é muito bonito, essa trilogia Coatzi, Coaniquatzi, Coanaquatzi e Poaquatzi, ou Poquatzi, que é esse filme, né, que tem essa duração estendida e que mostra esse fluxo das pessoas nos centros da cidade e essa relação com os movimentos da natureza. Então eu ficava assim super é, inspirada para pensar, né, algum projeto parecido com isso, assim, é uma pretensão, né? E e acho que é isso, assim, com essa proposta do Poesia, foi de tentar reproduzir um pouco todas essas influências que estavam gravitando ali no meu universo, essa motivação mais primordial, assim, né? De trazer uma subjetividade num outro nível, assim, né? Eu não tinha essa pretensão, né? Logo no começo da universidade, assim, de fazer cinemão, de ter filme concorrendo ao Oscar, achava assim não achava nem uma realidade distante, achava uma realidade não almejada assim mesmo, assim, era uma coisa que era distante num outro sentido, que era distante porque eu queria me manter longe também, assim, né, de contar a história com essa forma, assim, com essa dessa forma canônica, né, dessa forma não é clichê, não, mas dessa forma mais convencional de pensar a história com começo, meio e fim. Então, assim, aquilo me aterrorizava, assim. Tinha brigas, os cacetes homéricos, assim, nas aulas de roteiro, porque eu me perdia muito ali naquele universo do experimental. E no meio dessa loucura toda, eu cheguei na figura do Stan Brakhage, que é esse realizador, né, incrível também, que fez filmes muito definidores, marcantes, né, trabalhando com essa relação experimental com a película e com esse cinema pintura, né? Então, assim, também eu estava super, super influenciada, assim, por essa possibilidade de criar essas narrativas é, estranhas. Foi muito impactante assistir esses filmes e tentar reproduzir um pouco aquela velocidade, aquela intenção de enxergar ali essa avenida como né, uma paisagem poética sonora, né? E, né, aquela coisa, né, trabalho de faculdade, a gente está ali, cara e coragem, é, cheia de pretensão, né, cheia de desejos intocáveis, assim, que a gente quer fazer, a gente pode fazer, tem ali a estrutura para fazer, então vamos fazer. Só que essa estrutura também não era super estrutura, né? O curso de cinema estava começando, eu fazia parte, acho que era da segunda turma, as coisas estavam ainda, né, se organizando ali enquanto instituição e tal. E eu lembro que a gente tinha nessa relação, né, com os equipamentos, então a gente tinha que agendar 10 anos antes, não, 10 anos não, mas é exagero, mas tinha que agendar antes, a gente tinha também um tempo limitado para poder ficar com esse equipamento para poder realizar o filme, e que também fazia parte, né, do processo, assim, né, na verdade era reproduzir um pouco essa lógica do mercado, assim, né, eu acho que a intenção também era essa, mas então, a gente tinha ali um tempo limitado para poder utilizar a câmera e também né, de sair com equipamento. Na época era uma TD 150 que a gente usou. E eu lembro que não deu tempo de realizar todos os planos, toda a maluquice que eu queria colocar no filme, assim, esse roteiro
que eu tinha bolado junto com o Edson, com o Valnei. E aí eu tive a ideia, né, de falar assim, não, então tá, a gente não vai conseguir filmar tudo, não sei se choveu na época, não sei o que aconteceu, eu sei que deu ruim, que eu não consegui filmar todas as sequências, e acabei que eu decidi fotografar, e aí surge esse momento, assim, né, da decupagem, do plano a plano mesmo, e ele foi um exercício muito legal, porque eu acabei, o Edson fez muitas fotos, o Valnei estava ali na frente da câmera, era um dos personagens, e aí eu e o Edson a gente acabou criando, foi muito massa porque a gente teve esse olhar, foi forçado a ter esse olhar decupado já, né? De cada plano para poder contar essa história. Então estava tudo é, muito organizadinho ali, o plano médio, plano detalhe, o plano em sete, os eixos. Então, como a gente vai contar essa história com fotografia, né? Com foto com essas fotografias, com esse conjunto, com essa sequência de fotografias, né? E que não dava para ser stop motion, também não dava para ser, não dava para montar, porque tinha também um número, não era câmera digital, era uma câmera analógica. Olha só a danação. Foi uma câmera analógica que a gente revelou o filme no estúdio da universidade. E depois eu peguei essas fotografias, e aí quando eu tive a oportunidade de estar com a câmera na mão, depois que eu reservei ela no outro dia, eu filmei as fotos, né? Também não foi escaneado, tanto que o movimento que eu faço nessa primeira versão desse curta é um movimento ainda cheio de erros, cheio né, câmera tremida e tal, que a intenção era filmar as fotos. Então, isso também fez parte desse processo de construção dessa narrativa. Aí, voltando para a tua pergunta, essa coisa de como eu costurei a questão das estrofes e tal, também na época, a minha pira, assim, minha loucura de pensar cinema era pensar poesia, cinema de poesia. Não sabia que porra era essa, mas sentia que isso que estava me convocando. Mas era assim a coisa, né? Vai ver o filme de Antonioni, vai ver o filme de Godard, vai ver não sei o quê, vai ver cinema novo, tá, tá, tá. Mas tinha eu tinha esse desespero, assim, de querer falar sobre documentário e poesia. Eu perseguia esse tipo de formato, assim, achava que era o caminho para mais interessante de chegar próximo dessa realidade do cinema, da realidade do mundo através da realidade do cinema. Então era através do caminho da poesia. E foi ali também que eu comecei, né, a ter essas influências, assim, né, de começar a estudar o Abbas Kiarostami, o Tarkovsky, né, o cinema, essa relação espiritual, né, ritualística de pensar o cinema que esse homem traz, assim, que o Tarkovsky traz nos filmes dele. Então tudo aquilo me deixava assim, sabe, meu Deus, é muito bom ter essa conversa agora que eu tô lembrando, né, assim, relembrando muitas primeiras sensações, assim, né. Mas assim, é muito bom pensar, né, nessa primeira, acho que é nessa segunda fase, né, desse amadurecimento, desse amor, né, do amadurecimento dessa paixão por essa linguagem, por essa possibilidade, porque as primeiras experiências que a gente tem, né, com o cinema, com a televisão, com o audiovisual, ela se dá antes, né, de entrar na universidade, de faculdade, de curso, de set, né, ela é no outro nível, na infância, vendo o filme, né? Então, eu falo que, né, na universidade é essa segunda etapa, né, é a segunda fase do relacionamento, né? E que ali também começa a se perceber uma série de questões, né? Se a relação vai ser abusiva, se a relação vai ser saudável, se é isso mesmo, né? Se essa paixão realmente faz sentido, se é possível levar adiante essa paixão, né? Principalmente falando, né, desse contexto, né, e de onde eu estou falando também, eu, uma mulher realizadora negra,
nesse contexto de fazer cinema no Brasil, né? Mas, voltando a falar do filme, do poesia, então é isso, assim, é um exercício poético e, assim, um pouco mais sobre a história das motivações de fazer o poesia, era que, então, na época da universidade eu não tinha grana, estava ali trabalhando para poder pagar as mensalidades, não tinha carro, morava em Itapuã, na época que não era tão longe da universidade, mas o lugar onde o campo ficava era um lugar assim, super inóspito, assim, porque só passava tipo 2 ônibus, uma Topic, pista de um lado, pista de outro. No de noite era um perigo, assim, carro de um lado, carro de outro. Então não era aquele lugar, né, um lugar muito, né, muito interessante para ficar de bobeira ou para passear ou para tipo, tinha que pegar a Topic, parar na frente da universidade, subir uma ladeirinha, entrar na sua sala e pronto, assim, né? Não tinha essa relação de interação com rua, com nada disso. Porque, né, saindo dali era só carro para lá, carro para cá. Eu não tinha carro nessa época e eu fazia esse trajeto, né? Todo santo dia de pegar o ônibus e eu percebi assim, e era isso, assim, né? Você vai fazer um filme sobre a Avenida Paralela. E eu pensei, ok, eu vou falar a partir de um lugar que eu conheço, um lugar. Eu não quero pesquisar e descobrir novas coisas. Eu quero falar sobre minhas sensações, sobre as minhas sensações durante esse trajeto até chegar na universidade. E o que, que eu vejo nesse trajeto? Então eu vejo um bocado de coisa, um bocado de maluquice, mas eu também vejo muita poesia, que é essa coisa, né, de buscar e de perseguir essa poesia na rotina, na vida. Então essa conversa das crianças, né, falando que tinham visto um, um camaleão, um calango, essa relação, essa conversa, né, que que fala desse movimento, né, do crescimento desordenado urbano, né, de constrói prédio, de asfalta tudo, de vai desmatando na Mata Atlântica, de vai acabando com tudo para poder construir condomínio, para poder construir shopping e tal. Então isso também, essas conversas, né, paralelas, né, que eu ia ouvindo durante o percurso, indo para o trabalho, indo para a universidade, dentro dos ônibus, né? Essa relação, né, também essas imagens das pessoas, dos trabalhadores, que eu também estava ali naquele contexto, né, de pegar o ônibus, de estar ali, de ter aquele horário das 5 da tarde, de estar todo mundo, né, com energia, né, super, né, todo mundo super cansado, e de pegar esse ônibus, e o medo de ser assaltado, e o transporte público, essa realidade ali, né, que a gente sabe que é difícil. Mas também a coisa, né, do horário, da luz, essas luzes, né, a hora dourada, né, a hora de ouro que é quando esse sol está baixando ali, então fica formando aquelas silhuetas das pessoas, o fluxo, então espaço poético em que uma série de elementos, né, homem e natureza estão ali convivendo, né, de alguma forma harmoniosa ou não, né? E aí no meio dessa experimentação toda, dessa vontade de oferecer um olhar poético para o ritmo ali das coisas, eu também pensei nessa história paralela de amor, né, e desencontro entre esse casal que está ali, meio que eu vou criando ali com essa narrativa fotográfica a intenção de que eles vão em algum momento, né, se reencontrar ou se encontrar, mas que na verdade são dois desconhecidos que estão em momentos diferentes. Então aquilo dali deveria também estar refletindo algum movimento ali pessoal da vida, né? Que a gente é isso. Quando a gente está fazendo filme, a gente não está nada mais, nada menos que falando sobre nós também, né? E alguma referência de algum momento, de alguma bad sentimental que eu estava passando. Mas é isso, foi um exercício muito muito bacana, assim, muito. Eu lembro que os professores, a turma, a galera gostou muito, assim, desse resultado. E eu acho que também a partir dali eu comecei alguns amigos, alguns professores começaram a sacar, assim, um pouco
dos meus objetivos ali naquele curso, né? Que eu estava levando muito a sério a coisa de pensar linguagem, de pensar, de propor. Foi um momento um pouco complicado de começar ali esse contato mais profissional dentro do universo de uma faculdade particular, né? Porque apesar de ter tido contato com muita gente interessante, com muita gente, né, que até hoje assim eu tenho um carinho muito grande, também era um universo muito cheio de gente abestalhada, assim, sabe? Agora eu tenho a oportunidade de falar. Muito cheio de gente abestalhada, gente perdida, né? E e aquilo também empobrecia um pouco das discussões, né? Também focar, né, no que era importante, fazer as associações, fazer as conexões com os parceiros e parceiras, né, que eu sabia que iria, né, funcionar, que também estavam ali na mesma frequência que eu de pensar cinema na Bahia, né? E que também tudo bem, assim, cada um com seu cada qual. Mas o que eu lembro é que era uma. A partir. Já ali eu já sentia essa relação de. Esse estranhamento, né? Esse estranhamento com essas novas. Com essa dinâmica que eu estava querendo propor, né? De realizar as coisas. Então, às vezes rolavam uns ruídos, né? Mas eu acho que é isso também, né? É o espaço de conflito, a disputa de narrativa, a é, disputa de presença, mas eu também não estava muito interessada em ficar disputando nada, não. Eu só queria fazer minhas coisas e fazer mesmo, assim. Eu lembro que tinha uma energia, assim, que inclusive me deixava meio cega, assim, meio cega de não enxergar uma série de situações, de cretinices, de uma série de dificuldades que estavam ali postas para mim já naquela época. E eu não estava muito interessada em me debater muito com aquilo, não. Estava interessada em ir passar por cima, ir para frente. Só que isso também acabava que me colocava em situações muito delicadas, muito traumáticas, né? Pensando nesse contexto mesmo de racismo institucional, de só depois que cai a ficha que a gente entende que aquele comentário era um comentário que não tinha, que era um comentário machista, que era um comentário racista, que era uma desvalorização do seu pensamento, da sua subjetividade, mas que esses desafios que eu tive lá no começo, né, quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a realizar minhas coisas, que eles hoje, assim, refletem muito numa série de posturas que eu tenho, numa série na minha visão, né, de mundo, desse mercado, desse universo do audiovisual construído no Brasil nos últimos anos. Então, eu acho que assim, esses processos mais primários e tal, mais do início assim da minha trajetória profissional, elas são como umas luzes brilhantes que ficam piscando o tempo inteiro, me lembrando, né, do que é importante, do que é essencial também, do que é para não se perder tanto nesse caminho da objetividade, para não se perder tanto no caminho da demanda do mercado, para não se influenciar tanto é, pela demanda de um tipo que não é meu, por exemplo, assim, sabe? Então, eu acho que agora pensando nessa relação dos fluxos, né? Quando eu me coloco nesse lugar, quando eu me vejo nesse lugar que é meu, né? Que é esse lugar da realizadora mulher, negra, que não tem família rica para bancar o projeto, é esse lugar de estar sempre no contrafluxo da situação ali, né? No contrafluxo dos grandes editais, no contrafluxo do universo mesmo, né? Do cinema hétero, branco, masculino, né? Dos homens com suas barbas e suas, enfim. Então, é, de pensar também de estar ali nesse ruído, né? Nesse terreno, nesse terreno ruidoso, né? Que de certa forma a gente pensa, porra, será que é um lugar. Será que a luta é eterna? Será que não? E a gente vê que não, né? Que pelo contrário, assim, a continuidade
desse caminho assim que foi aberto, né, por mulheres antes de mim, né, ele realmente reflete muito, né, nas trajetórias das realizadoras atualmente, né, e reflete também na minha trajetória, né. Então, é aquela coisa, né, foi preciso alguém ali, tipo, alguém lá atrás, né, com o seu facão ali, estava abrindo a mata fechada mesmo, né, para que a outra pudesse caminhar, para que a outra pudesse correr, para que a outra pudesse desfilar. Então, e ali a gente vai construindo nosso universo, né, de pensar cinema. Assim, nosso universo que eu falo, nosso universo de realizadoras negras, mulheres e que também que no contrafluxo a gente está criando o nosso próprio fluxo, né?